E aí, pessoal, bem-vindos novamente ao canal. E agora a gente vai trabalhar com soma e subtração de radicais. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Como que eu somo raiz de 2 com raiz de 3? Como que eu somo raiz de 5 com raiz cúbica de 5? A resposta para essas perguntas é muito simples. Eu não somo. Gente, para a gente somar radicais, eles têm que ser idênticos. Isso inclui também no radicando, tá? Então, eu só somo raiz de 2 com raiz de 2, jamais com raiz de 3. E eu só somo raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 5. Então, se tiver índices diferentes ou radicandos diferentes, não consigo fazer a conta, tá? Fica eternamente desse jeito aqui, uma conta indicada, tá certo? Bom, então vamos lá. Aqui, ó, eu consigo somar raiz de 2 com raiz de 2. É porque é como se fosse x mais x. X mais x não são 2x? Ah, por isso que raiz de 2 mais raiz de 2 vai dar 2 raízes de 2. Ó, é isso. Esse radical, ele é o acompanhante da quantidade dele que você tem. Então, se eu precisar somar 3 raiz de 2 com 2 raiz de 2, eu vou ter 5 raízes de 2. Tá? Ó, idêntico, idêntico. Aí a subtração, mesma coisa. Deixa aqui os 5 raiz de 2. Ó. Se eu tiver 4 raiz de 2 menos 1 raiz de 2, então eu terei 3 raízes de 2. Por quê? Ó? Você tem 4x menos x, você não vai ter 3x? É a mesma coisa, não muda nada. Tá? Se eu tiver, então, 5 raiz de 3 mais 2 raízes de 3 menos 4 raízes de 3. Posso somar? Pode, porque é tudo raiz de 3. Vamos pôr uma raiz cúbica de 3 aqui, ó. Aí todos têm que ser raiz cúbica, senão a gente não consegue somar. Então, guardo raiz cúbica de 3 e faz a conta com os números. Ó. 5 com 2 é 7. 7 menos 4 é 3. Então, eu vou ter 3 raiz cúbica de 3. É mais simples do que parece. Se a gente tiver uma situação dessa aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais raiz cúbica de 5 mais 3 raiz quadrada de 3 menos raiz cúbica de 5 menos 3 raiz cúbica de 5, vai. Como que a gente resolve isso? Do mesmo jeito, só que a gente não pode juntar tudo. Eu só vou juntar essa com essa, porque ambas são raízes quadradas, e eu tenho 4, né? E a raiz cúbica de 5 eu junto com essa. Eu tenho 1 menos 3. Ah, então eu tenho menos 2 raízes de 5. Cúbicas, no caso, né? Ó. É isso, tá? A gente só pode literalmente juntar aquilo que foi igual. Não tem erro, gente. Só junto o que foi igual. É até fácil demais. Você não tem que ficar preocupando com coisa diferente, tá vendo? Bom, e se a gente tiver uma situação dessa aqui, ó? Raiz quadrada de 12 mais raiz de 3. Tem como eu juntar isso? Aí a gente tem que fazer uma averiguação. Como assim? A gente tem que verificar se a gente consegue fazer aparecer uma raiz de 3 nessa raiz de 12. E consegue. Por quê? Porque 12 é 4 vezes 3. Então, se você faz a raiz de 12, é a mesma coisa que fazer raiz de 4 vezes 3. E a raiz de 4 é 2. Olha lá, ó. E o 2 sai da raiz, né? A gente viu isso em vídeos anteriores. Ah, então eu posso escrever o 12 como sendo 2 raiz de 3 mais raiz de 3. Ou seja, 2 raiz de 3 mais uma raiz de 3, 3 raízes de 3. A gente pode fazer isso e deve fazer isso, tá? Sempre que você perceber que tem esse radical embutido aqui dentro, a gente tem que fazer aparecer ele para conseguir fazer essa soma, tá? Se a gente tiver, então, isso aqui, ó, raiz quadrada de 48, tá? Mais
3 raiz quadrada de 27 menos 2 raiz de 3. Será que eu consigo fazer essa conta? Olha, aqui a gente olha o menor radical com o radicando, que é a raiz quadrada de 3. Se a gente fizer aparecer raiz quadrada de 3 aqui e aqui, é sinal que a gente pode juntar. É sinal que a gente deve juntar. Então, o que a gente faz? Fatora o 48. Bom, 48 é 16 vezes 3. Então, quer dizer que essa raiz aqui é essa raiz de cá. Ó. E a raiz de 16 não é 4? Ah, então 48 pode ser escrito como 4 raiz de 3. O primeiro passo é esse, ó. Então, aqui está ok. Raiz quadrada de 27. 27, gente, é 9 vezes 3. Então, a raiz de 27 é a raiz de 9 vezes 3. Só que a raiz de 9 é 3. Ah, então quer dizer que a raiz de 27 é 3 raiz de 3. Então, no lugar da raiz de 27, esse 3 já estava lá, eu escrevo 3 raiz de 3. Pronto, olha lá. Todos os radicais, eles têm o radicando 3. E o índice 2, que é a raiz quadrada. Então, a gente tem 4 raiz de 3 mais 9 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. 4 mais 9, 13. 13 menos 2, 11 raiz de 3. Tá? Então, a ideia é sempre buscar o mesmo radical com o mesmo radicando. Tá certo? E se a gente tiver uma divisão aí no meio? Será que vai azedar muita coisa? Olha, vai dar um trabalhinho a mais, mas dá para fazer. Vamos supor que a gente tivesse isso aqui então, ó. Raiz quadrada de 32. Gente, eu estou usando raiz quadrada, mas eu poderia usar raiz cúbica, tá? Vamos colocar uma raiz cúbica então. Mais, vou colocar 3 raiz cúbica de de 4, dividido por 2 raiz cúbica de 256. Será que dá para fazer alguma coisa com isso aqui, cara? Bom, sugestão, olhe o menor dos radicandos, 4. Tenta fazer aparecer, então, raiz cúbica de 4 nos outros. Vamos lá, então. O que é o 32? 32 é 16 vezes 2, não é? Ó. Só que eu quero raiz cúbica, então 16 não foi interessante. Ah, então ao invés de 16 vezes 2, vamos pôr 8 vezes 4. Ó, porque a raiz cúbica de 8 é 2, cara. Então, isso aqui vai ser 2 raiz cúbica de 4. Eu fatoro dessa forma, mas nada impede você de escrever 32, fatorar 1 por 1, tá? Por 2 dá 4. Vamos descer aqui. Por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Aqui, ó, como é raiz cúbica, sai um 2 e vai ficar um 4 lá dentro. Olha lá, mesma coisa. Eu gosto muito de pensar na tabuada, tá? Porque eu já treino mais a minha memória. Então, o raiz cúbica de 32 é 2 raiz cúbica de 4. Então, 2 raiz cúbica de 4. Mais 3, porque o 3 já está lá, então deixa ele guardado. Gente, raiz cúbica de 4 não tem como fazer mais nada com ela, né? É isso aqui, pronto, acabou. E agora o 256. Bom, 256 vamos fatorar, porque ele é um número grande, né? Ó. Então, vamos lá. 2, que dá 128, por 2, que dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 acaba e dá 1. Como a gente está trabalhando com uma raiz cúbica, então eu tenho que pegar de trio em trio, né? Aqui, ó. Então, vai sair um 2 e vai sair outro 2. O que vai ficar lá dentro? O 4. Então, vai ficar 2 vezes 2, raiz cúbica de 4. Tá? Ou seja,
Ó, já tem, a gente não pode esquecer, que já tem um 2 aqui do lado de fora, ó. Então, é 2, aí saiu um 2, saiu outro 2, e lá dentro ficou o raiz cúbica de 4. Ah, tem raiz cúbica de 4 em todo mundo. Sim, então vai dar para simplificar. Ó. Então, bora lá. Em cima, a gente consegue somar de boa. Por quê? Porque a gente tem 2x mais 3x. Então, a gente tem 5x. Só que o meu x aqui é o quê? É a raiz cúbica de 4. E aqui embaixo a gente tem 8x. Então, é 8 raiz cúbica de 4. Ah, raiz cúbica de 4 com raiz cúbica de 4 vai embora. Olha lá, o resultado, 5/8. Tá certo? Então, é assim que a gente trabalha com soma e subtração de radicais. A gente, literalmente, tem que buscar o mesmo radical com o radicando. Tá? Mesmo índice, mesmo radicando. Bom, e a racionalização?